Na semana passada, médicos cubanos recém-chegados ao país foram hostilizados em Fortaleza. A vinda de 4.000 médicos cubanos e outros estrangeiros no programa Mais Médicos vem causando reações inflamadas. Por um lado, os médicos brasileiros criticam o fato de os médicos estrangeiros virem sem a necessidade de revalidar seus diplomas. Por outro, há muitas críticas contra os médicos brasileiros, chamados de xenófobos e protecionistas. Por que os médicos brasileiros têm tanto medo dos médicos cubanos? Tem uma doença aí, né, infecciosa, que é uma das piores moléstias brasileiras, que é a moléstia do corporativismo. No Brasil, a corporação está acima do cidadão. Existe uma visão, como é um país muito desprotegido, cidadão sendo desprotegido, cada um se agarra na sua corporação. O Brasil é um país profundamente patrimonialista, o que significa que nós acreditamos, por alguma razão, que isso aqui é um bolo e quanto mais tem gente para comer, tanto menores serão as fatias que serão distribuídas, coisa que é totalmente falsa, ao contrário, que a riqueza é produzida pela quantidade de gente que trabalha. Não acho que os brasileiros sejam especialmente xenófobos, não mais do que a média, mas patrimonialista e fechados somos. Então, mas ficou um país tacanho, porque, como o Contardo falou, parou de receber pessoas como recebia, que é uma incapacidade de lidar com uma ideia simples, que é quanto mais pessoas vêm com ensino superior ou com garra de fazer, tão mais rico fica uma sociedade. Por que Nova York é uma cidade que deslumbra, ou Londres é uma cidade que deslumbra? Porque você tem essa diversidade. Agora, as associações alegam que os médicos cubanos, ou qualquer outro médico, estaria colocando em risco a saúde do brasileiro. Suponhamos que seja verdade. Você sabe que anualmente aqui em São Paulo tem provas com os formandos em medicina. E a grande maioria não passa, não sabe diagnosticar doenças básicas. Mesmo eles não passando na prova, eles são autorizados a... Mas exercer a medicina, claro. A exercer a medicina. Ou seja, então eles são despreparados e mesmo assim... Não, despreparados com certificado. Então você vê que tem uma contradição, porque se a preocupação fosse o despreparo de médicos do brasileiros, a nossa produção local de erros médicos é suficiente para qualquer indignação. Uma grande crítica dos médicos locais é que não se exige o revalida, que é para a revalidação do diploma dos estrangeiros. Não há mérito nesse argumento? Não, mas escuta, primeiro é uma vinda que é temporária. Essas pessoas não estão se estabelecendo como médico para sempre no Brasil. O pessoal está irritado. Por que os brasileiros não se candidataram a isso? Porque tem uma... Não, tem prioridade para os brasileiros que mas não quiseram. Parece aquele marido que não gosta da mulher mais e não quer que ela namore, entendeu? Não, só tem marido assim. Então, ele não deixa, marido divorciado. Eu já me deixo, mas também assim. não quero que ninguém transe com a minha mulher. Então, agora, a outra questão que deveria ser discutida é que a medicina não é só a presença de um médico. Isso é verdade. É a presença de uma infra. Isso é verdade. Tem sentido você dizer agora, isso. Olha, não tem sentido agora. Não adianta, é falso. Sentido. Porque um médico que chega lá e que carrega consigo na sua bolsa algumas coisas básicas é muito melhor que nada. Ainda é melhor um médico falando portunhol do que nenhum médico não falando vai resolver o problema. Não vai resolver uma série de problemas de saúde que dependem do fato que também não podem ser resolvidos, porque você não vai ter, sei lá, uma ressonância magnética em cada canto da Amazônia, de maneira que as pessoas não precisam viajar. Não, a gente sabe que o governo fez uma coisa improvisada. A gente sabe que a questão da medicina, da saúde pública, é muito mais complexa do que você colocar o médico, a gente sabe. A gente sabe que o Padilha é candidato a governador de São Paulo. Apesar disso tudo, diante da situação dada, primeiro, que é uma perversidade saber que você vai tirar, não de quem vai no Albert Einstein, do Sírio-Libanês, ou no SUS. Ou até mesmo quem vai no SUS. Nós estamos falando do pré-SUS. É o pré-SUS. É de que não tem nada. Diante de uma coisa como essa... Agora, o fato de que o governo cubano que vai repassar parte do salário para eles, vocês encaram isso como? Não, eu encaro isso mal. Isso é efetivamente uma cumplicidade com o funcionamento do governo cubano na relação com seus médicos que a gente deveria poder evitar. Eu também não gosto, mas, novamente, ele está aqui. Ele aceitou essas regras? Durante o governo Fernando Henrique, você teve a vinda, menor número de cubanos, só que não teve essa gritaria geral. Tem um viés ideológico agora por ser Cuba? Onde é que isso transparece? Mas durante o governo Fernando Henrique eram pagos da mesma forma? Eram pagos da mesma forma. Mas sabe que aqui juntou também a discussão do ato médico, né? Exato. Que já tinha mobilizado
Já tinha mobilizado as faculdades, já tinha mobilizado... E também tem uma coisa, aí vai a culpa do governo. Né? Queria agradecer muito a vocês, agradecer você, Gilberto Contardo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Leia amanhã na Folha tudo sobre a rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Uma boa noite e uma ótima semana.